Então, meus amigos, como nós falamos, vamos começar o estudo do agravo de instrumento. Recurso agravo de instrumento. O recurso do agravo de instrumento está previsto entre os artigos 1015 e 1020 do digníssimo Código de Processo Civil, do CPC. Nós vamos pular o estudo do objeto, que é justamente o 1015, as decisões interlocutórias que são impugnáveis de imediato, vamos deixar para ver adiante, em separado. Vamos começar tratando do artigo 1016, como é que se dá a interposição do agravo de instrumento, artigo 1000 e botei errado, não é 1015. Foi erro aqui de digitação, é o artigo 1016, me perdoem, vou corrigir agora, 1016. 1016 do CPC. Bom, primeira consideração, e não está nem no 1016, só para fins de recordação, isso está no artigo 1003, parágrafo 5º, e nós já vimos, é o prazo de 15 dias, né? Então, o recurso de agravo de instrumento, ele é cabível no prazo de 15 dias. E aí vai o 1016 nos afirmar que o agravo de instrumento será dirigido ao tribunal competente preenchendo os requisitos. Não nos importa aqui os requisitos, nós veremos os requisitos no momento próprio. O que eu quero aqui destacar com os senhores é que, diferente da apelação, os senhores se lembram que a apelação ela é interposta no juízo de primeiro grau? O agravo de instrumento não. O agravo de instrumento ele é interposto diretamente no tribunal. Uma outra previsão nesse sentido é o 1017, parágrafo 2º, que também trata da interposição. 1017, parágrafo 2º. No prazo do recurso, 15 dias, 1003, parágrafo 5º, o agravo, nós estamos no capítulo do agravo de instrumento, então, o agravo de instrumento será interposto por protocolo diretamente no tribunal, TJ do Rio de Janeiro, lá na capital, do tribunal respectivo, no protocolo da própria comarca, protocolo integrado, né? Então, estando aqui em Friburgo, autos físicos, eu vou lá na sede do TJ aqui em Friburgo, o protocolo, e ele vai mandar por malote pro TJ, pro edifício central. Inciso terceiro, por postagem, sob registro com aviso de recebimento, protocolo pelo correio. Nós vimos que considera-se inclusive a data da postagem, lembra do 1003, parágrafo 4º. Transmissão via fax, o senhores se lembram? Facsímile. Nos termos da lei, tem uma lei que regulamenta isso, tudo isso que é ainda muito em desuso por conta da lei do processo eletrônico. Então vejam, meus amigos, essa característica, esse fato do agravo de instrumento ser interposto diretamente no tribunal, isto é costumeiramente chamado pela doutrina como sendo o efeito devolutivo e imediato. O agravo de instrumento teria essa característica de contar com efeito devolutivo imediato, gerando, portanto, ocasionando uma transferência imediata, desde logo, do conhecimento da matéria ao tribunal, sem perpassar, sem ter o intermédio, portanto, do protocolo no juízo de primeiro grau para depois remeter. Os autos tramitam no juízo de primeiro grau, os autos originários. A decisão interlocutória que foi impugnada foi proferida no juízo de primeiro grau, e lá está ainda o processo. A lei prevê a impugnação imediata daquela decisão, e você vai levar imediatamente para o tribunal. E você interpõe o recurso diretamente no tribunal. Efeito devolutivo imediato. No CPC de 73, nós tínhamos uma outra modalidade de agravo que eu já mencionei aqui para vocês. Lá atrás, era o chamado agravo retido. No CPC de 73, nós tínhamos o agravo de instrumento de lado, agravo retido do outro. E toda decisão interlocutória no Código de 73, toda interlocutória era impugnável de imediato, era recorrível de imediato. Algumas interlocutórias ocasionavam a ida de imediato para o tribunal, outras interlocutórias, ainda que tivessem sido recorridas, ficava o recurso, o recurso de agravo, retido
nos autos. Então essa característica de efeito devolutivo imediato ficava ainda mais latente, ainda mais evidente no CPC de 73. Porque de uma interlocutória que fosse cabível o agravo retido, você interpunha o recurso e ele ficava retido. O efeito devolutivo não era imediato. De uma outra interlocutória que coubesse agravo de instrumento, você interpunha o recurso e ele ia para o tribunal, diretamente para o tribunal. Por isso que é tradicional essa denominação, essa característica de efeito devolutivo imediato. E uma outra consideração que nós já vimos aqui também, que é um pressuposto de admissibilidade, o recurso, a petição do agravo de instrumento, quando da interposição, ela deve ser instruída com o comprovante do recolhimento do preparo. Naturalmente, é um requisito de admissibilidade, assim como a apelação também o deve ser. Ok? Bom, um próximo tópico importante para que venhamos a falar a respeito do agravo de instrumento é justamente, como o nome indica, a formação do instrumento. Por que que esse recurso tem esse nome? Agravo de instrumento. O agravo de instrumento tem esse nome porque o processamento se dá mediante cópias dos autos originários. Porque enquanto os autos originários estão tramitando no processo, na instância de origem, então imagina que a decisão impugnada está na 10ª vara civil e você recorreu, foi direto para o tribunal. Você não leva os autos todo para o tribunal. Você leva a decisão. E você deve levar para o relator, para o colegiado, para o tribunal, algumas peças minimamente para que ele possa compreender. Você não joga a decisão pura, o seu recurso e a decisão. Então a lei vai te dizer quais são as peças que você deve minimamente levar para que ele possa compreender a controvérsia. Por exemplo, a petição inicial tem que ter, para que ele possa compreender como é que se deu início à controvérsia jurídica, qual foi o instrumento da demanda. Então, como os autos ficam na instância originária, o tribunal vai analisar mediante cópias. Originariamente, e veja, isso tem ainda maior relevância, esse aspecto histórico e a terminologia, o nome, num cenário em que não há processo eletrônico. Nos autos eletrônicos fica tudo muito mais fácil, né? Mas se os senhores voltarem à imaginação e pensarem no tempo em que não tinha processo eletrônico, em que eram mesmo autos físicos, a decisão proferida nesse processo aqui, nesses autos aqui, o juiz de primeira instância continuava analisando ele. Ele continuava tramitando na 10ª vara civil que nós cogitamos, né? Então você tinha que tirar as cópias e levar as cópias para o tribunal. Para o tribunal julgar mediante as cópias. Uma forma de se chamar cópias no direito é instrumento. Quando você diz instrumento do contrato, é cópia. É uma cópia do contrato. Então, agravo de instrumento é um recurso chamado de agravo. Tem vários tipos de agravo. Agravo interno, agravo retido no Código 73, agravo de instrumento. Agravo de instrumento é o agravo julgado por cópias. Agravo de instrumento. Então, nós temos que formar o instrumento. Nós temos que saber, portanto, quais são as cópias que são obrigatórias, quais são as cópias que não são obrigatórias, quais são as cópias que são facultativas, e é isso que nós passaremos a ver. A apelação leva todo o processo, a apelação sobe com o processo todo. Essa é uma diferença clássica entre a apelação e o agravo de instrumento. A apelação sobe nos próprios autos. O agravo de instrumento, os autos originários ficam na instância originária e sobe apenas o próprio processado, o próprio recurso com o instrumento, com a cópia. Ok? Então, a finalidade de formar esse instrumento é justamente para que o tribunal que vai julgar o recurso possa extrair os principais elementos do processo, para que ele possa, portanto, ter uma adequada compreensão da causa, da decisão, do recurso que ele está em vias de analisar, o recurso que impugna uma decisão. E aí, isso, o agravo de instrumento não sobe, você já interpõe lá em cima, né?
Então, essa figura de imagem de subir, na verdade, o que sobe numa figura de imagem é a decisão interlocutória, né? Você que leva ela diretamente lá para cima, tá? Sobe no sentido de que ela vai ser impugnada por uma instância superior, mas você interpõe o recurso diretamente lá em cima, tá? Não é os autos que sobem, os autos continuam na instância originária e você vai levar uma cópia lá para cima, né? Agravo de instrumento, você manda uma cópia lá para cima. Tudo isso, senhores, volto a dizer, muito mais importante em um cenário no qual os autos são físicos. Quando os autos são eletrônicos, quando os autos estão disponíveis num sistema, o relator lá em cima tem acesso vendo, clicando pelo número do processo, né? Então tudo isso vai perdendo o sentido nos autos eletrônicos. Pois bem, como é que se dá essa lógica de instrumento, a formação do instrumento no Código de Processo Civil? A regulamentação está no artigo 1017. 1017. E aí, o que eu falei ainda agora aqui, ó, dos autos eletrônicos, olha o que prevê. Vamos começar pelo parágrafo 5º, que faz referência aos autos eletrônicos. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1º e 2º, que nós veremos, são as peças obrigatórias, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Por que ele não tem que juntar cópias tidas por obrigatórias? Porque o relator e toda a corte, todo o colegiado vai ter acesso a toda a informação que consta lá embaixo porque está digitalizado. Eles têm acesso porque está disponível no sistema. Assim como eu consigo ver aqui de Friburgo, assim como eu consigo ver se eu viajar para Frankfurt, de qualquer lugar do mundo, tendo acesso à internet. Eles vão ter acesso da casa deles, vão ter acesso do tribunal. Então tudo isso facilita. O que nós estamos falando aqui são de autos não eletrônicos, portanto. E a nossa realidade caminha cada vez mais para os autos eletrônicos. Mas é aquela consideração que eu sempre faço com os senhores. Nós não podemos esquecer que o Código de Processo Civil ele não foi feito para o Rio de Janeiro, capital. Nem para São Paulo, capital, nem para Minas, Rio Grande do Sul, capital. Foi feito para o Brasil como um todo. E a realidade no Brasil como um todo não é de implementação, no Brasil ainda, como um todo, do processo eletrônico. Então vamos tratar aqui do 1017 como um todo, porque cai em concurso, porque os senhores têm que saber, porque os senhores podem ser transferidos para uma localidade, os senhores podem atuar num escritório de âmbito nacional e que tem que saber, portanto, a regra do 1017 é uma regra válida. Então, o 1017 ele vai prever as cópias que são tidas como obrigatórias e as cópias facultativas. Olhem o caput. A petição de agravo de instrumento será instruída. Então ela deve ser acompanhada. Inciso 1º. Obrigatoriamente. Espera aí que eu estou com dificuldade para marcar aqui. Foi. Olha lá. Obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Percebam, pode parecer muita coisa, mas não é. Isso é o que tem que ter obrigatoriamente. São 6 elementos. Olha lá, petição inicial, contestação e a petição que ensejou a decisão agravada. Porque nem sempre a decisão agravada vem da petição inicial. Nem sempre a decisão agravada vem da contestação. A decisão agravada pode vir de uma fase mais avançada do processo. E aí cada caso é um caso, né? Se a decisão agravada vem de uma solicitação diretamente da petição inicial, sem nem ter contestação, é claro que você não vai juntar contestação, porque não tem no processo. Se não tem uma outra petição que seja decisão agravada, porque ela vem da inicial, você vai explicar tudo isso. Aliás, já vou logo adiantar. É o inciso 2º. Se eventualmente um desses elementos obrigatórios não constam do processo,
basta juntar uma declaração de inexistência de qualquer desses documentos, referidos no inciso 1º. O próprio advogado faz isso, sob pena de sua responsabilidade pessoal. Mas em havendo, o que tem que juntar? Cópia da petição inicial e cópia da contestação, além da petição que ensejou a decisão agravada. São os atos postulatórios. Atos postulatório inicial do autor e do réu, para que o tribunal possa ter compreensão das teses de ataque e de defesa. A petição que ensejou a decisão agravada e, naturalmente, a própria decisão agravada. Acho que até aqui é tranquilo. Você está impugnando a decisão. Você tem que botar a petição que solicitou a decisão. A petição inicial e a contestação, para que se tenha uma noção da controvérsia jurídica posta a julgamento. Qual é a finalidade da intimação da decisão? Lembrem-se que os autos estão na vara de origem, na instância de origem. O relator lá em cima, esqueçam autos eletrônicos, já falamos sobre isso. O relator lá em cima não está com os autos físicos. Então você tem que juntar a intimação ou qualquer outro ato que comprove para fins de contagem do prazo. Porque ele vai receber o recurso protocolado no dia X e ele tem que saber quando que começou a contar o prazo. 1003 caput, que nós estudamos aqui. Então por isso que você tem que juntar obrigatoriamente a data da intimação da decisão, para que ele possa ver se o seu recurso de agravo é tempestivo. É para fins de checagem da tempestividade. Última exigência, a procuração das partes, para que ele possa checar se você pode falar em nome da parte, se você tem capacidade postulatória, e também se o advogado da outra parte, quando interpuser contrarrazões, pode falar em nome da outra parte. É por isso que se exige as procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Então, veja, me parece ter uma lógica a respeito dessas decisões. É muito comum, na prática, a depender do tamanho do... Mais uma vez, exceção aos autos eletrônicos, porque o auto eletrônico nada disso pega, tá? É muito comum, na prática, depender do tamanho dos autos, pelo bem, pelo mal, para não correr risco, pedir para tirar a cópia integral. Porque para fazer, dependendo da economia, manda tirar a cópia integral e sobe tudo para o tribunal. E na petição informa, excelência, os autos estão xerocopiados na íntegra. Aí você não tem como deixar de observar essas cópias. Tá? Bom, então essas são as cópias tidas por cópias obrigatórias. Além dessas cópias obrigatórias, o inciso 3º, ele trata também das chamadas cópias facultativas. Facultativamente, pode o agravante juntar qualquer outra peça que o agravante reputar úteis. Provas supervenientes que venham a comprovar a sua alegação. Que ele nem juntou no processo originário ainda, mas que ele vai comprovar sua tese no recurso. Ele pode juntar nos autos do agravo de instrumento qualquer documento novo, de forma facultativa. Não é obrigatório. Aqui é facultativo. O que é obrigatório é que ele traga aqueles elementos do inciso 1º para que o relator possa bem apreciar se a decisão proferida na instância originária deve ser reformada ou se ela deve ser invalidada. Agora, até agora nós vimos as cópias tidas por obrigatórias, incisos 1º e 2º. O segundo é quando a cópia obrigatória não existe, os senhores se lembram. E as cópias facultativas, que é essa do inciso 3º. Acontece que o STJ criou uma outra categoria, e que faz todo sentido, que são as chamadas cópias necessárias. Cópias necessárias ou cópias essenciais. O que compõe essa categoria das cópias necessárias, como faltou um S ali, é pressa. Cópias necessárias ou cópias essenciais. São outras peças que são imprescindíveis para a compreensão da controvérsia e que não estejam como obrigatória no inciso 1º. Um exemplo clássico. Você imagina que na decisão impugnada, na decisão agravada, o juiz diga assim:
tendo em vista o que consta na certidão do oficial de justiça de folha XYZ, concedo o que foi solicitado pelo autor ou pelo réu na petição de folhas tais. Você vai juntar as petições de folhas tais? Vai, porque o inciso 1º determinou. A petição que dá ensejo à decisão agravada. Vai juntar a decisão agravada? Vai, porque o inciso 1º determinou, obrigatoriamente. Vai juntar também a petição inicial, a contestação, a intimação daquela decisão, as procurações do agravante e do agravado. Tudo isso é obrigatório. E o que não tiver, você vai declarar que não tem. Agora, a lei não falou nada da certidão de folha XYZ do oficial de justiça. Só que naquela decisão, o juiz utilizou como um dos fundamentos o que consta da certidão. Como é que o relator vai conseguir apreciar se o juiz julgou bem ou mal, se ele não vê o que tem naquela certidão? Então esse, por uma questão lógica, é uma cópia que é imprescindível, que é a categoria que foi criada pelo STJ, chamada cópias necessárias. Você tem que trazer. É imprescindível. E realmente o relator não tem como saber se a decisão merece reforma ou não, se o julgador caminhou bem ou não, sem trazer esse elemento. Porque foi utilizado aquele dado como a fundamentação do julgado. Então, percebo. E não é obrigatório. Não é obrigatório porque formalmente cópias obrigatórias é o que está no inciso 1º. E não está no inciso 1º de certidão de folha XYZ do oficial. Então, é importante isso. Agora, o próprio artigo 1017 prevê que, na falta de qualquer uma dessas cópias, isso está no parágrafo 3º, então vejam o 1017, parágrafo 3º, na falta de cópia de qualquer peça, ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no 932, parágrafo único. E o que prevê o 932, parágrafo único? Aquela cláusula geral de sanabilidade dos vícios. A concessão de 5 dias para que o agravante complemente a documentação exigida, sane eventual vício incidente. O FPPC, que é o Fórum Permanente de Processualistas Civis, ele tem até um enunciado de número 82, no sentido de que é um dever do relator, e não uma faculdade, a observância dessa lógica de sanabilidade. Em que pese o parágrafo 3º já ter dito que deve o relator, também o parágrafo único já ter falado que deve o relator conceder o prazo de 5 dias. Agora, atenção, os tribunais superiores, e eu já falei isso com os senhores, os tribunais superiores vêm entendendo como vício insanável a questão da tempestividade. Isso já é questão de longa data. Então, vício relacionado à intempestividade, como, por exemplo, comprovação de feriado local, aí não incide aqui, porque agravo de instrumento é no próprio tribunal, né? Mas vício de intempestividade, você não tem como corrigir. Como é que você vai... Né? Se o relator está reputando que o seu agravo de instrumento ele é intempestivo, como é que você vai corrigir o vício de intempestividade? Então, o vício de intempestividade é uma exceção a essa ideia de sanabilidade por uma jurisprudência de longa data dos tribunais superiores. Não se admite corrigir vício de intempestividade. É daí que os senhores entendem por que professor de processo civil não admite receber prova depois do prazo estipulado.